Oi, gente! Mais uma vez, Entre Amigos. E entre amigos hoje temos aquela pessoa que você adora, que você quer conhecer tudo sobre ela, que você conhece a voz, conhece as histórias, conhece os personagens, mas quem é ela? De quem é que eu estou falando? A Isabel de Sá. Isabel, querida, obrigada por você ter vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter É um você aqui. enorme prazer estar aqui conversando com você e fiquei muito grata pelo convite. É sempre Imagina, bom. o teu público quer saber de você. Isabel, Hum. este papo entre amigos é aquele papo de entre amigos mesmo. Sabe quando a gente conta um Fazendo monte um de fotos? tricôzinho, né? Aquela Exatamente, coisa é o assim. lugar do tricô. Mas é o tricô onde eu vou ficar querendo saber de tudo o que acontece com você. Ai, ai, ai. Eu vou te perguntar desde que você nasceu, com quantos Uh, centímetros, quantos quilos. Vixe, preciso perguntar para minha mãe. Ih, não dá mais, ela já foi. Ah, Não sei. mas poxa, você não tem isso no rádio, Sei no lá. pendrive? Bel, querida, que bom ter você aqui. Eu quero saber, Bel, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus convidados. Hum. Quando você descobriu que era artista? Como é que foi essa história? Isso acontecia na sua casa? Você frequentava ambientes? Como é que é? Me conta como é que era isso. Bom, na verdade, acontecia em casa, porque meu pai era artista, Ah, teu pai era né? artista. Papai era artista, ele era radioator, Ah, tá. trabalhava na Rádio São Paulo, Hum. então eu tinha essa referência dentro de E casa. tinha muita gente que frequentava a casa, artistas, essa Tinha, coisa de tinha. E eu também ia muito à Rádio a São Paulo rádio. com o meu pai. Eu Aham. adorava ir trabalhar com ele, Ah, né? tá. E Na ficava, verdade, assistia as assistia. gravações. Nossa, eu Aham. assistia, eu era comportadíssima. O pessoal sempre Imagino. elogiava, porque eu ficava Santa, sentada, ouvindo, quietinha. quietinha ali. Estava lá só E então, aprendendo, né? nossa, Só era aprendendo. muito gostoso. E tinha uma história do Mário Jorge. Mário Ó, Jorge. ele chamava, meu pai chamava ele de Belo. Aliás, as pessoas o chamavam de Belo no meio da É dublagem, verdade, é né? Era verdade. o Eu achava apelido que era. É dele. verdade, era. Porque ele era italiano, É, enfim, acho é. que vem disso, não sei, estou Você chutando. sabe que o Mário Jorge foi o responsável pelo meu casamento, né? Ah, é? Verdade verdadeira. Olha Verdade verdadeira. só. Foi ele que fez a gente se casar. Caramba, ele sempre aprontando no meio, né? E eu lembro que o Mário Jorge sempre falava que quando saiu a televisão, meu pai comprou e deixou guardada na casa dele, escondido na casa dele, para trazer para nós só no Natal. Olha, Então ele falava, eu escondi a televisão. para Então, usar em data especial. pois, imagina, né? Então, então assim, veio de casa, realmente veio de Uhum. casa, né? Sua E mãe eu fazia des... alguma coisa na área? Não, não, a Não. mamãe não. A mamãe gostava muito de cantar, mas era uma coisa dentro de Aham, casa também. aham. Então ela e meu pai sempre cantavam, porque meu pai inicialmente era cantor, né? Olha Ele aí. começou na área musical. Eu sei que ele teve um grupo, um trio, acho que era, não sei ao certo. Mas a carreira musical dele não foi adiante, porque a voz dele era idêntica à do Orlando Silva. Gente, olha que Idêntica. loucura. E falavam que ele plagiava. Aham, ele estava imitando. E não era, né? Aham. Mas aí eu não sei como aconteceram as coisas, da onde que meu pai conheceu o Valdir de Oliveira, que Olha, levou o meu pai para pro rádio, rádio. para o rádio. Aham. Eu falo pra porque era para a É, Rádio São Paulo, né? Mas mas é para o rádio. devia ser exatamente pela Pela música, música, porque ele devia ser já aquele frequentava a ambiente, rádio, né? provavelmente, Para se né? apresentar, eu Como acredito que cantor, devia sim. ter isso. E eu, desde pequenininha, adorava recitar, Você cantar. também recitava? Ah, a gente costumava ir passar as férias numa colônia de férias na Praia Grande,
que era a Associação dos Funcionários das Emissoras Unidas, que era da Sim, Rádio São sim, Paulo, sim, sim. Que enfim, depois foi da Federação de Artistas, essa era associa... chamada de AFEU, depois né? foi para a Federação de Artistas, Aham. essa pousada. Era E grande. É. Eu era fui lá assim, quando eu estava. é mesmo. E a gerente, vamos dizer assim, a que cuidava, o casal que cuidava lá Uhum. da pousada, da colônia de férias, gostava que eu cantasse a musiquinha da Pombinha Branca, então eu sempre ia lá e cantava, e Dava fazia, e showzinho. Uhum. interpretava. Ai. Então é uma coisa que também me acompanhava, né? Aham, Não sei se de aham, repente estimulada pelo meu pai, não sei, aham, mas eu sempre gostei muito disso. aham. Então você gostava de declamar? Você era arroz de Aham. festa quando tinha festa? Ah, deixa eu saber eu declamar. Lógico que sim. É, porque eu sei porque eu era assim também. Não adianta, né? E as amiguinhas ficavam muito furiosas, porque parava toda a festa para ouvir os olhos. Elas queriam brincar. Era um barato, era muito E gostoso. aí você foi, aí na escola, Ah, como é sim, que na é? escola, quando eu entrei na escola, a escola que eu estudava, apesar de ser uma escola municipal, Uhum. né, todo final de ano eles alugavam, sei lá, o Teatro João Caetano, na Vila Para Mariana, fazer a e formatura. faziam a formatura. E na festa de formatura eram apresentados números preparados com os próprios alunos. Então Sim. tinha número de dança, Uhum. de poesia, de teatro, Uhum. feito com os alunos. E imagina só se eu não estava no meio de tudo. Bom, você era muito bonita, né, Isabel? Você era uma criança Ah, linda, né? Com sei. certeza. Depois você manda uma foto da gente de você criança. Eu tenho certeza que vocês vão amar a carinha dessa criancinha que era linda. Eu sei que um ano a minha mãe virou para mim: Você não vai participar de nada, porque olha o tanto de fantasia que eu tenho que fazer. Porque cada número, né? Caro, né? Ficava uma É. coisa. Eu tomei uma bronca dela. O que que os professores da escola fizeram? Eles fizeram uma vaquinha E para fizeram ajudar as para fazer fantasias. as fantasias. Olha, Porque devia ser boazinha. estrelinha, né? Bem estrelinha, que legal. Então era muito gostoso. E aí depois, quando foi para o ginásio, sempre Ah, tinha grupos de teatro, de dança, de canto, aham. tá? E eu sempre estava no meio da E parte quando é que artística, isso né? começa a se tornar mais sério na tua vida ou não? Você já pensava nisso de uma forma mais séria? Vou fazer isso, vou seguir? Não, é só Não, gostoso não, era fazer. gostoso, era tão natural para E mim. qual era o teu projeto de vida nessa E época? eu queria ser aeromoça. Aeromoça. Ai, eu achava lindo o uniforme Aham, delas, aham. elas todas maquiadas, porque naquela época, né, era uma Elegantérrimas, coisa é assim. verdade, é E eu verdade. tinha uma vizinha, a mãe de um colega do meu irmão mais velho que eu, e ela era aeromoça. Eu achava lindo, eu queria ser aeromoça. E você pensou em fazer alguma coisa para ser aeromoça? Hum, Ficou só não, no. ficou na vontade de. E aí o tempo vai passando, a gente vai descobrindo outras Que coisas, outras né? coisas você foi descobrindo? Olha, era tudo sempre ligado à viagem. Eu queria viajar. Eu gostava de arqueologia, porque tinha que Olha. viajar para os Aham. lugares, Qual é para teu signo? fazer escava. Aquário, né? Qual a dúvida? Tá Pé no certo. chão nenhum. E o ascendente Libra. Quer dizer, a total. Nossa! Aí eu queria ser arqueóloga. E eu gostava de estudar também, né? Mas aí também foi mudando Você foi e aí descobrindo o mundo, foi descobrindo é, as... Ah, isso é porque quando a maravilhoso, gente eu está na quero. escola, É. né, vai vendo as coisas, as Aham. possibilidades e Isso é tal. legal, né? Aquilo, ai, aquilo Aí mudei também. várias vezes. Aham. No fim, Quando terminou o seu colegial, eu não sei como é que se chama hoje, o segundo grau, o fundamental, não sei eu mais como é que também já, chama. acho que é Mas quando secundário, você né? terminou o processo básico, o que que você tinha em mente? Criar meu filho, porque aí eu já estava casada e o Você filho já tinha estava nascido. casada com quem? Casei super cedo, Com que idade você foi mãe? com 20 aninhos. Casei aos 19.
Nossa! E aí? Aí a vida mudou tudo, né? Aham. Então eu meio que fui levada Para ficar dentro de pela casa. vida. Porque, né, tem um filho, tem que ficar Ah, cuidando do não. filho. Primeiro aninho, Não? né? Depois vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Trabalhar em quê? Eu trabalhava no Banco Português do Brasil, Olha, ela é escriturária. bancária. Era ali na região da Paulista. Ah. E E como você entrou no então, Banco do ai, Português? fez. Nossa, antigamente tinha que fazer concurso para tudo, né? Uhum. Fiz um concurso que foi longo, tinha várias provas, eu nem Aham, lembro. aham. Eu sei que tinha E aí você entrou como história, geografia, escriturária. escriturária, imagina. O que fazia essa Era, escriturária? Escrevia o quê? Escriturava o quê? na verdade, escriturária era auxiliar de escritório. Eu nunca soube o que era essa tal de escriturária. Era, Auxiliar de era um escritório. auxiliar de escritório. Aham, Então, aham. serviços gerais, De né? No escritório. banco, no caso, era a matriz na Paulista, eu trabalhava no departamento pessoal. Então, Já estava xeretando a vida dos outros. me mandaram botar o arquivo em ordem alfabética. Meu, quando eu cheguei lá, que eu vi a zona que era aquilo, tudo misturado, gente, porque era tudo na base de fichinha, né? Sim, sim. E acho que o povo botava as fichinhas tudo Em fora de qualquer lugar. lugar, tirava um e botava. Meu, fiquei organizando aquele arquivo, eu não aguentava mais. Ordem alfabética, sabe? Era abecedário na minha cabeça o dia inteiro, né? Nossa Porque você fica nisso, Senhora. ABCD, 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 FG, Aham. RST, mas Como era foi, essa foi muito experiência para bom. você, que já tinha essa coisa de ser artista, de querer, querer se comunicar, e dentro do escritório, É, como era? não sobrava muito tempo para isso. É isso que eu falei, né? A vida se encarrega de ir Aham. levando, Sim, sim. né? Vai carregando a gente pelos caminhos. Então, na verdade, tudo era novidade, né? Porque a gente, quando é jovem, tudo é Estava novidade. ganhando Estava ganhando meu dinheiro. dinheirinho, É. que era muito Aham. bom. Então, Ficou quanto tempo no banco? acho que cerca de um ano. Ah, tá. Não foi tanto tempo Você teve assim. bastante paciência. Porque aí eu sofri um acidente de carro e fiquei afastada, tal, aí acabei não voltando para o banco. Saí do banco, nem sei direito o motivo porque eu saí do E banco. foi fazer o quê? Aí tinha que trabalhar, né? Porque assim, papai era artista e artista ganhava Quantos muito, irmãos né? vocês eram? Nós somos em três. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou a do meio e minha irmã mais nova. Uhum. E nós temos 5 anos de diferença um para o outro. Então Nossa é uma diferença Senhora. É. significativa, né? E aí, procurando emprego, né? Que dava, que aparecia e tal, acabei indo trabalhar na Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Uau! Conheci Dona Dorina, uma pessoa maravilhosa. Olha! E, e também, assim, era auxiliar de Ali na Vila escritório. Mariana. Na Vila Mariana, é Aham. Borges Lagoa, né? Acho que é Ou é Borges. Pedro de Toledo? Não, eu acho que é Pedro Eu Toledo. nunca Eu sei. É também. uma que sobe e uma que desce. É. Era numa A Borges de delas. Lagoa não tem o teatro. É onde tem o João Caetano. Eu acho que é na En- Pedro Toledo. Enfim, trabalhei lá na fundação. Foi muito Nossa, bom. deve ter aprendido Foi um muito ali, período, né? muita aprendizagem. Uhum. Muita. O pessoal, né, os deficientes visuais com quem eu tive contato e como eles eram bem-humorados, brincalhões, sabe? Foi assim, uma descoberta muito interessante, Que a vida não se restringe a olhar, né? né? Olhar, É ver é muito muito mais, né? importante, mas se você por algum motivo for suprimido dessa Aham. Sim, o capacidade que você, a visual, tua vida ela independe disso, expande, exatamente ela isso, expande muito. né? Todos os teus canais ficam mais sensíveis, É né? muito, muito, foi muito Que interessante. interessante, que interessante. E aí você E casa? aí,
Pois é, aí casa. Nossa Senhora. E casa com alguém que era artista? Não, Aonde nada. você... Não, amigo, a conheci através da minha prima, nada a ver. Aham. Não trabalhava na área, não fazia Não, coisa nada, nenhuma. nada disso, nada relacionado a Era isso. jovem também, E como você. eu sempre gostei da arte, né? Então, assim, eu lia, né, o quanto eu Aham, podia. Não vou dizer que eu estudava, eu lia a aham, respeito. aham. E aí casa, aí vem o filho e você fica envolvido É. naquele. Sim, é O muita sistema, o sistema responsabilidade, te né? envolve. É um E mundo, eu era muito né? nova, então Exato. uma criança foi meu bonequinho, né? Na verdade, eu adorava brincar com bonecas quando eu era pequena, então eu cuidava assim, Aham. maravilhosa, Mãezona, super, super. mãezona. Continuou, né? Continuou, que eu saiba. Depois que a gente vira mãe, não desvira, Não né? desvira, não tem E jeito. eu falo que o filho só fica grande. Porque você não se pega, às vezes, falando coisas pro teu filho que você falava de quando ele era A vida criança, inteira, não porque é? parece que eles não Pegou aprenderam. agasalho? Você Não comeu? aprenderam? Cuidado com... Você vai sair desse jeito? Não Você viu o tempo? não tem jeito, né? Então, mas eu tive um só, fiquei nele e fui vivendo a vida. Aí eu tive, em determinado momento, eu tive contato com teatro amador, no clube que eu frequentava. Você frequentava já com teu marido e E o filho. filho. Ah, mas aí o bichinho foi E lá e... aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou, eu me envolvi muito com o teatro amador, que naquela época, na nossa época, teatro amador lá atrás era teatro de Com verdade. certeza, eu Só vi. era A minha formação amador é teatro amador. porque a gente não visava o ganho financeiro. Exatamente. As Mas produções, o o cuidado de empenho, produção, o nossa, cuidado de direção, tudo. realmente, para mim, é uma grande escola. Que eu acho que foi a época que a gente se conheceu. Será? Você não fazia parte da FEPAMA? Não, eu visitei a FEPAMA só quando eu estava no sindicato dos Hum, artistas. tá. Isso, década de 90. Aí já. Tá, aí já estava É, bem é. adiantado. Então, e eu era sócia de dois clubes, e os dois clubes tinham um grupo de teatro. Por falta de Então, você um. não estava envolvida com um, estava envolvida com o outro. E E como é que foi foi acontecendo isso? O que é que vocês maravilhoso. fizeram nesse grupo de espetáculo? Olha, o grupo do clube ABB, que era a Associação Atlética Banco do Banco do Brasil, Brasil, era que privilegiado, era lá em Santa porque Amaro, né? era a Estrada de Itapecerica, Isso, era longe. era Eu cheguei a longe, ensaiar teatro lá. A grande vantagem é que a gente tinha toda a Tinha todo. produção, tinha todo o Eles davam respaldo. O que tudo. a gente pedia, justificava, claro, eles davam. Uhum. Então, nós tivemos oportunidade de participar de inúmeros festivais pelo interior, viajávamos bastante e tínhamos bons diretores na época, né? Que trabalho você fez nessa época como atriz e que te marcou? Ah, por incrível que pareça, eu gostei muito de fazer Pluft e o Fantasminha. Né, infantil, Minha paixão, delicioso. minha grande frustração, nunca pude fazer Pluft. Ah, eu fiz, o Pluft eu fiz. Nossa Senhora! Mas a gente montou as criadas de Jean Genet, Uhum. né? Eu fiz uma das criadas. Nós montamos O Mal Entendido, de Camus, com a direção do Augusto Francisco. Não sei se você lembra Não. dele. Não, o Augusto Francisco foi um diretor muito. Nem sei por onde ele anda. Mas, enfim, ele trabalhava muito no Teatro Ágora, com o pessoal Frateschi. também, a turma do Frateschi. Uhum. Montamos Fulaninha e Dona Coisa. Infantil também? Não, Não? não. É uma comédia
que quem fez a fulaninha... Ai, eu tô tentando lembrar o nome da autora, meu Deus. Por que a memória da gente faz Ah, isso, porque hein? é muita coisa no rádio. Ave É muita coisa. Deus! Então não tem importância. Pois você, Marinho, não sei o que Marinho. Noemi, Noemi Marinho. me deu O ponto. as vantagens de ter uma produção Com a Noemi competente. Marinho. E quem fez foi aquela maravilhosa atriz, Aquela, aquela que claro, ficou claro. anos em Sim, cartaz, no Bexiga, com aquela peça da empregada, ah, fazia que criada. fazia a criada, Tá, ela fez comigo uma novela Denise também, Fraga. Denise Denise Fraga. Fraga. Denise Fraga. Foi a Fulaninha e Dona Coisa foi um espetáculo montado No Teatro comercialmente. Amador? Comercialmente, nós montamos no Amador. A Aham, Noemi foi assistir, nos aham. presenteou com a E presença como é que dela. chega a E, Denise nesse grupo? não, a Denise montou profissionalmente, Ah, né? depois. No Ok, Zacro, ok, estava lá ok, rolando, ok, rolou ok, a montagem. ok. E depois nós montamos. E a gente viajava, e todos os festivais, os espetáculos de alguma forma eram premiados, ou como espetáculo, ou como direção, ou como figurino, de alguma forma sempre tinha Que curioso, você está premiação. falando que, fazendo essa relação da Denise, você passou pela Fundação dos Cegos, e eu fiz uma novela com a Denise, Uhum. em que eu era professora de braille. Olha, E eu tive que ir lá para a fundação aprender braille. Ela fazia aham, uma cega e eu dava aula de braille para ela. Olha que curioso, que né? É demais. tão curioso. Nossa, o Braille, eu lembro, porque eu falei, eu tive contato direto com a dona Aham. Dorine, ela era uma pessoa maravilhosa. E ela explicou uma vez, ela me levou na sala dela e mostrou como Tinha era aquela a máquina máquina. de datilografia em É, braille. é. Para eles escreverem em braille, tinha que nem Tinha uma uma reguinha. reguinha, Não é? isso, que É, escrevia lá dentro. Tinha Xerox, máquina de copiadora para braille. é. Copiava Eu em fiquei braille. alguns dias Era, lá dentro para aprender o braille. Não, era, hoje eu não entendo mais nada, mas era ah, muito. Como é incrível aquela sensibilidade, como é né? possível desenvolver aquela É sensibilidade, né? fantástico. Eu lembro da menina que, da telefonista da Fundação do Cego, ela era deficiente visual. E tinha aquele aparelho, antigamente era PBX, PABX, sei Aham, lá, o que tinha aqueles negócio de tira no aham, buraco, enfia no buraco, tá. nada. Quando tocava, tinha um som, alguma linha tocando, ela ia, tinha umas lampadinhas, ela ia, sentia no calor qual era que estava tocando, né? Era uma coisa Incrível, assim né? impressionante, Fantástico, fantástico. Eu impressionante. acho maravilhoso. É. Que- Mas enfim, Muito bem. Aí você começou no Teatro Amador. amador, E quando acontece Você chegou a a fazer teatro transição. profissional? Sim. Chegou numa fase de vida que eu virei e falei, do jeito que tá, não tô gostando muito. Tava Né? faltando coisa. Tava faltando coisa. Embora eu, na época, fosse secretária executiva de empresa estrangeira. Você tem físico de role, secretária Secretária executiva, executiva, né? que era tudo Ai, me assim, vestia de tailleur, arrumadinha. usava tailleur. Na época, a gente, secretária executiva, tinha uniforme de É secretária executiva. verdade, tinha Era tailleur, salto, postura. postura, tudo. É. Então, Quando eu te conheci, você tinha esse físico de role. ainda estava, né, muito recente. Então, assim, eu estava bem profissionalmente, Imagino. mas eu não estava satisfeita, sabe? Eu comigo, né? Aí o casamento eu achei que também já tinha dado, né? Aí não era mais aquilo que eu queria. Aí eu falei, para o mundo que eu vou descer. Descasei, Que divorciei. coragem. Deixei o meu trabalho num momento que eu recebi uma proposta de trabalho assim, seria irrecusável, mas eu recusei. Mas se descasou, estava com teu filho, você resolveu assumi-lo sozinha. Como é que foi isso? Sim. Como é que foi o mundo depois disso? Nossa Senhora, eu fui deserdada. Você é louca! Imagina, por que você vai fazer isso na tua vida agora? Tá com tudo, né?
tudo certinho, tudo caminhando, tudo. Porque não é mais isso que eu quero para minha vida. E Que maravilha. fui, me lancei. E foi para onde? Conta qual foi a porta. Nossa Senhora. Ah, assim, nessa época, eu sempre gostei muito de misticismo, vamos dizer assim, Uhum, e de terapias alternativas, uhum. e massagem. Eu sempre adorei receber massagem. Aí, uma época, eu falei, eu vou aprender a fazer massagem. E fui, onde eu costumava ir para receber, tinha um curso de formação lá, Aonde tarará. era? Chamava Espaço Harmonia, em Perdizes. Era da Carminha e da Sônia, que era a irmã dela. A Sônia era psicóloga, a Carminha era terapeuta, não sei se ela era Uhum, fisioterapeuta, uhum. não lembro. E tinham vários terapeutas que trabalhavam na casa. E a pedido de muita gente que ela ensinasse, né? Era Zen Shiatsu que ela fazia, não era o Uhum, Shiatsu, era o uhum, Zen. O Zen era uhum, feito no chão. uhum. Eu entrei, me matriculei, comecei a fazer o curso, conheci várias pessoas maravilhosas que são amigos até hoje. E aí uma coisa puxa a outra, né? Uhum. Massagem, cristais, é, Uma bruxinha. florais Virou, assumiu o seu lado e imãs, bruxinha. e assumi esse lado. E? E depois de 2 anos lá do curso, o curso era um curso bem completo. Ela virou para mim, Bel, por que você não faz massagem aqui com a gente? Começa a trabalhar com a gente. Imagina, não tenho capacidade. Não, tá. Experimenta. Aí quando você faz uma massagem para uma pessoa, faz com duas, faz para três, e de Ai, repente eu estava de tal forma envolvida naquilo tudo. é tão prazeroso você ter, né, Gente, um não dá corpo para e, explicar. e Não dá conseguir para tirar a explicar. pessoa daquelas histórias que ela está escrevendo no É. corpo. É fantástico. É muito É. legal. Aí, uma das meninas que estava fazendo o curso também tinha uma casa no Alto da Lapa, ela resolveu abrir uma clínica lá. Aí montamos um grupo tinha psicólogo, e ela era. Não, ela não era psicóloga. Aí tinha uma psicóloga, é, tinha uma pessoa que trabalhava com. É, e agora? Ela é sensitiva, aliás, ela tá Com até tarô, hoje. provavelmente. Não, Não? vidas passadas, terapia de Terapia de vidas vidas passadas. passadas, Aham. né? É uma pessoa que está no mercado ainda. Enfim, abrimos a clínica e Era aí. uma clínica holística, né? Exato. Uhum. Tinha o furô, era uma Aham. delícia, era muito gracinha. E ali eu fiquei um tempo em o teatro amador, né? Ah, você E o teatro continuou amador. fazendo Ah, teatro, sim. Era meu mesmo como lazer. terapeuta, você continuou fazendo Continuava. teatro. Era o Ok, meu lazer. ok, O teatro entrou e não saiu mais. ok. O resto tudo tinha saído. Aham, aham, aham. Aí eu tive um problema na mão, túnel do carpo. Ah, Precisei operar. Aí não podia fazer massagem. pelo menos por um período, né? Mas aí eu comecei a ficar frustrada também, sabe? Quando as coisas falam assim. Quando começa a dar errado, Parece que é teu parece que tem caminho alguma coisa assim. Foi se até aqui, ó. propondo um novo caminho, né? Você cumpriu a tua jornada aqui. Posso fazer dar um chazinho para você? Pode. Onde você prefere? Aqui? Aqui. Aqui, na canequinha. Então vamos lá. Espera um pouquinho. É o chá. É o famoso chá da Maria, cara. Esse chá é famoso. Que ela cobra o chazinho que ela Pois é, faz é aí. chá de bruxa. A gente não dá receita, não. Toma e volta. Tá. Nosso chazinho é famoso. É muito Todo bom. mundo que toma, Salve. volta. Viva. Oba! Muito bem. Saboroso. Continue. Ai, como tá bom, né, gente? Olha quanta Gente, história! é assim, puxou o fio da meada e vem, né? É verdade. A coisa
começa e não acaba. Você me interrompe, senão... Não, eu quero Eu mais, vou eu quero falando mais, sem eu quero parar. mais, eu quero mais. Aí você estava pensando que a massagem não estava Não completando. estava completando. Aí começou a entrar a dublagem. E como é que foi a sua entrada no teatro profissional? Então, Nossa Senhora, sabe que eu nem sei direito? Sim, não Gente, que as sabe? coisas se misturam. Sim, Assim, eu imagino, eu quando sei sai que... de um e entra no outro, você meio que não se dá conta. Aham, aham. Mas qual foi a sua primeira peça Mas eu, profissional? eu comecei a fazer muitas oficinas. Ah, Lá nas oficinas Três Rios, sim? né? Que era um lugar. Eu queria ter morado lá dentro. Como é que chamava Era aquele espaço? Oswald de Oswald de Andrade. Andrade. Isso. E no Centro Cultural São Paulo. Também tinham muitas oficinas lá. Na época do Milaré, Milaré. né? Que ele Uhum. ficou ali gerenciando, sei lá. Você lembra Feio de com quem falar. você fez oficina lá na Três Rios? Deus. Eu lembro da Guimar Dornelles. Ela era, se não me engano, bailarina. Era uma oficina de corpo, de Uhum, dança. uhum. Tá, Mas você tinha começou a fazer oficinas. oficinas É, fui fazendo aqui e as oficinas ali, aqui e ali e e tal. alguém disse, vamos montar um espetáculo. Ou não. Não, está precisando de alguém na tal peça. Eu. Qual As foi? coisas meio que se confundem. Mas o que eu lembro, que foi muito marcante, foi a lição de anatomia. Hum, Acho que foi a penúltima ou antepenúltima montagem, porque tá, teve porque várias ficou montagens, anos e né? anos. Foi um espetáculo que ficou anos, anos e Foi a anos. montagem de 94 Aham. que eu participei. 1994. Você acha que Que esse foi o seu primeiro veio. espetáculo? Não, profissional não Hã? foi, não foi. Mas foi infantil, acho que o primeiro. Eu não me recordo. Tudo bem, não tem Enfim. importância. Aí você fez lição. Era um E espetáculo era um ousado, espetáculo hein? muito ousado. É. Veio o diretor da Argentina, porque a lição de anatomia é meio que uma partitura, né? Ele tem a forma de ser montado. É assim que monta, em qualquer lugar do mundo, que ele foi Uhum. montado em Sei. diferentes. E eram todos daquela forma. Aham, não sabia disso, não. É, morri para montar esse espetáculo, porque a gente era uma aula de aeróbica, né? Porque, Nossa Senhora! Mas a gente fez uma temporada bacana com ele. Nós estreamos no Teatro Cultura Artística, Uhum. na sala pequena, né, antes do incêndio. Sim. E na época, quem estava em cartaz na sala grande era o Nanini e o Ney, com o Irma Com Vap. Irma Vap. A gente sempre se encontrava Aham. lá. Uma vez o Ney era muito gozador, né? Ele chegou com um cacho de banana pra gente, assim, ó, trouxe aí pra gente comer. Enfim. E viajamos também com o espetáculo. Depois ficamos com ele no Ruth Escobar. No Ruth Escobar eu fiquei em cartaz umas 3 vezes. Ficamos naquela sala lá embaixo, mas não com a lição de anatomia. Era um outro espetáculo. Aquela sala que a gente descia, descia, É descia. horrível. Nossa. Aí Tinha, eu. quando eu estreiei lá no Ruth Escobar com o Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Hum, Come, em 66, né? E tinha tantas histórias de fantasma ali, cara. bom, Que todo teatro tem não, mas fantasma, né? aquela escadinha a gente descia assim, porque tinha uma figura que diziam que surgia no meio da escada. Era um medo. E, nossa, me lembrei das leituras dramáticas que tinham, né? Que a gente fazia. Começaram na cantina do Orvieto. No Orvieto. No Orvieto. Depois a gente fez muitas no Maria de la Costa Aham. É, Maria dela Costa ficou muito também. tempo fazendo. E há pouco tempo voltou, inclusive, algumas É leituras mesmo. lá. É. Nossa, eu acho que faz uma falta isso, Eu tão também acho. Eu acho grande. que ator precisava fazer muita leitura dramática. Muita, porque os É um atores. exercício fantástico, básico para o ator. Eu até já pensei em fazer isso aqui na do Brasil, sabe assim? Mas Uhum, eu não tenho espaço próprio. tá. Mas já fizemos uma vez uma experiência, mas eu acho, eu queria fazer isso com os meus Nossa. alunos, que eu acho Seria maravilhoso, fantástico. porque
põe o ator em contato com diferentes textos, diferentes realidades, né? Texto alemão, texto francês, texto E a inglês. compreensão desse texto, dessa E realidade, conseguir ler o texto e entender o que está lendo. sem botar caco. Ler o que está escrito. Mas pode mudar a palavra? Não, não pode. Não Tem que ler pode. do jeito que está aí. Eu acho que tinha que ser obrigatório. Enfim. E aí, que mais? Aí, como é então, que chega aí a dublagem? A dublagem começou a... Eu virei e falei, por que não? Porque só teatro não dá, né? E terapia também, né? Tava meio assim por causa da minha mão, que eu tive que operar, blá, 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 que eu fiquei já em conflito. Aí eu falei, a dublagem, né? Aí eu comecei Você já tinha procurar. conhecimento? Você já, porque meu pai dublava, né? Ah, teu pai dublava. Meu pai dublava. Ah, tá. Ele saiu da rádio. Não, na época ele era radioator e dublava. Ah, tá. Porque a dublagem, no começo... Nasce com os radiatores, Nasce claro. com os radioatores e era meio que um complementozinho, né? Do Sim, salário. porque era... E ganhava por ganhava, anel. e ganhava uma miséria. Quando ganhava, né? Quando Imagina, ele era o Mário Aldrá pagava, porque a história era triste. E a dublagem era naquela bancada, né? Com todo mundo junto. Aquele telão, aquela sala enfumaçada. Isso, imagina. Como é que fumava? Era um horror aquilo. Horrível. E aí eu comecei, aí falei, bom, como é que eu faço, né? Socorro, como é que eu entro nessa? Aí eu soube que o... Papai não já mostrou? tinha ido. Ah, papai já tinha Papai ido. já tinha ido. Uhum. Eu soube que o João Paulo dirigia na Marshmallow. João Paulo. O João Paulo era muito amigo do meu pai, ele ia sempre em casa, né? Falei, vou procurar o João, né? Vou me orientar. Aí fui recebida com o maior carinho. E aí quem trabalhava lá na Marshmallow também? O Valdir? Valdir de Oliveira. Aí eu comecei a fazer um estágiozinho lá. Aí eles falaram para mim que a Nair estava na Álamo. Aí eu fui procurar a Nair. Então, eu comecei a fazer um estágio, esquenta-banco, né? Que estágio naquela época era isso. Senta aí e assiste. Mas aí surgiu alguma montagem de teatro que me puxou de novo e eu acabei saindo, deixei a dublagem. Aí fiz lá o que eu tinha que fazer e tal. Falei, não, vou voltar para a dublagem. Voltei, aí eu falei, não, agora eu vou encarar de frente. E comecei, né? Aí faz estágio na Marshmallow, na Álamo, na Dubla Vídeo. Mas você foi muito bem recebida na dublagem, não foi, Isabel? Olha, fui, porque assim, é a Que é filha a filha, do Milton, mas exato, meu pai já exato. não existia, Mas não você estava mais tinha aí, mas tinha uma referência. essa herança, né? Mas não que isso tenha facilitado. Você acha que viu? não? Não, não. Era desafiante? Cumpri todas Você as acha que era etapas. desafiante? Sim. Nossa, muito. Porque é uma linguagem muito específica a dublagem, né? É verdade. E você vai com a referência do teatro, não tem nada a ver com teatro. Com certeza. Eu derrubei script e... Não, menos, né? Aí o meu padrinho na Dubla Vídeo foi o Coutinho, não sei se você lembra dele. Como é que era o primeiro nome dele? Não sei, porque todo mundo falava Coutinho. Marcelo Coutinho. Marcelo Coutinho, Coutinho. Uma figura linda. Tão nossa, bonito. Um doce. Bonito. Ele era uma pessoa muito bonita. Iluminado. Ele era mesmo. Marcelo Coutinho. E aí comecei com todos os percalços, todas as dificuldades, até assimilar, até ser aceita no meio, porque antigamente, né? Você chegava num estúdio, as pessoas te olhavam, quem é você? E quando você ia para o estúdio junto com alguém, era, né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei assim para dublar com alguém, enquanto eu estava ensaiando, eu não sabia nada daquilo. Meu Deus do céu, aquilo era a pessoa na bancada assim. Não, e você ia dublar junto, né? Pois é. Aí você estava ali no meio Só tinha
os bambambãs, né? As damas, e você querendo ser uma... Posso ser a garçonete? Posso servir o café? É. Nossa, até o Não diretor tem figurante? cansar de ver tua cara, né? Você sentado ali no banco, vai lá, vai fazer uma fala. Vai fazer aquele oi. Você se empenhava, né? É, não era fácil, Não, não. não era, nem um pouco. Mas Não e era você mesmo. disse que você sentia essa resistência, né? Porque Sim. havia, era engraçado, não é só naquela época, hoje ainda tem essa resistência. Parece que qualquer pessoa nova que chega vai tomar o meu lugar, como se fosse possível. Você tem uma história, você tem... O que você faz, você faz. Exato. Sabe? Não é um novato que vai chegar e vai tirar o teu espaço. Não tem como. Não tem como. Tem, assim, aquilo que você fazia lá atrás, você não vai fazer mais, Não é? né? Aqueles Eu não sei se... vozeirios, as garçonetes, Exato, as exato. professoras, Que de enfim. certa forma completava a São retirada, né? necessárias. Completava a retirada. Você fazia um papel maior e fazia as pontas e fazia... Mas, por outro lado, a qualidade ficava... Outro dia eu estava assistindo uma série tão... Me apaixonei pela série, tão linda, tão legal, sobre bruxa, eu adoro essas coisas, né? E aí eu ouço uma voz amiga, muito querida, no mesmo episódio, fazendo dois personagens grandes, razoáveis, que por uma cena não contracenaram, Nossa. sabe? Não é legal fazer isso, Não, né? não. Porque as nossas vozes, por mais que a gente busque integrar no personagem, tem marcas, Sem dúvida. né? E o ouvinte vai te identificar de alguma forma. Mas a gente sabe que por trás disso tem uma parte financeira, né? Pois Que é. você não pode também Abrir mão, abrir mão, né? né? Você tem que fechar o elenco com o mínimo de pessoas possíveis para cumprir aquele trabalho. Mas tem que ter um mínimo de Então, qualidade garantida também, né? mas... Porque foi tão triste, eu fiquei... Porque é uma pessoa, inclusive, que eu admiro muito, é Uhum. uma ótima atriz, muito boa profissional, eu tenho um carinho enorme. Mas eu digo, como assim? Porque eram dois personagens muito marcantes. aí fica complicado. Não eram personagens que passavam. Uhum. Eram dois personagens que tinham uma, sabe assim, uma identidade forte na série. Tá. Mas você não faz isso, não precisa. Por que não chamou fulana? A gente acha que não Por que não chamou precisaria, né? Mas fulana, aí lá sabe? o... Porque tinha fulana lá que poderia ter feito. Sim, sempre tem. E que não estava lá na Sempre série. tem. Por quê? Por questões... Eu tenho certeza que essas coisas acontecem. Já passei por situações assim, já vi Sim, várias sim. situações assim. E é sempre isso, né? É a parte financeira. Mas é uma parte financeira meio burra, eu acho. Mas, enfim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de Isabel de Sá, que começou a dublar, sentiu resistência, mas aí entrou no seu... conseguiu conquistar seu espaço no mercado. Que trabalhos em dublagem, se é que você... Eu não tenho lembrança de nada. Mas o que trabalho você fez e que te marcou como atriz? Puxa, isso eu gostei de fazer. Eu queria um personagem que eu me identifiquei, gostei desse resultado. Porque muitas vezes a gente nem vê o que a gente faz, né? A maioria das vezes, né? Mas na hora de fazer. Teve vários que eu me lembro que eu vivi essa situação. Agora que eu recordo agora, Sim. não. Mas, você falando, eu lembrei de uma personagem de uma série que eu gostei muito de fazer. Ela me dava trabalho. Mas eu gostei do resultado, achei que ficou legal. Foi que prazeroso. Foi prazeroso, foi desafiante. Eu adoro desafios. Sim. Até hoje, me dá um desafio que eu fico feliz. Me descabelo, Aham. fico brava comigo, porque eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, o que eu acho que tem que ser feito. Tem tudo Mas é isso né? mesmo, artista Mas é assim, né? nossa Se senhora. não tem graça, me dá Não é que a o gente de chega lá e sempre. faz tudo Ai, que de saco. pronto, né? Papum, Não, fiz. não ficou tem graça lindo. nenhuma. Não, não é isso não, gente. A voz 45, a risada 33. Não é? Gosta não.
que foi a Will and Grace. Will e Grace, é uma O Will e comédia. Grace. Meu, foi muito legal. E o elenco era a Cecília na Grace, era o Alexandre Marconato no Will, aí tinha o... Não, mentira. No Will era o Sérgio Moreno, Aonde? na Sigma, Uhum. direção do Moreno. E a personagem que eu fazia trabalhava para personagem da Cecília, para Grace. Ela era rica, milionária, trabalhava para o esporte, bebia, sabe? Mas sem noção. E falava abobrinha, mas ela era ótima, era debochada. Ai, como é gostoso, né? Olha, eu me diverti, gostei muito de fazer. Essa foi uma delas. Aham. A outra que eu sempre cito, né? Porque são os que eu lembro, assim, do Modern Family, uma família moderna, a, a Claire, que é a mãe dos jovenzinhos lá, é uma família moderna mesmo, né? Eu sou casada, eu sou a mais normal da família, né? Casada com 3 Você conseguiu filhos. fazer isso com naturalidade? A gente é atriz, né? A gente é atriz, pera. A gente encara bruxa, fada, tudo. Gente, até gente normal a gente faz. E aí? E aí o pai é casado com uma gostosona colombiana, o irmão é gay, é casado, adotam uma menina. Então, assim, Aham, é uma família moderna. aham, Hoje em dia é aham. comum, mas É na época verdade. que foi feito, né, já tem Aham, alguns anos, aham. mas também foi uma série que me diverti muito. E quando você entra, o que é que você. A primeira vez que você dublou, foi desenho ou foi gente? Acho que foi gente. E quando você foi para desenho, foi fácil? Não, Desafio. não, é muito mais difícil. O pessoal vai, acho que. Ai, vou dublar um desenho. Gente, e anime? Que E desenho é uma coisa, anime? anime é É outra, né? verdade. Anime é E quando você difícil. chega no anime, Hum. porque eu sei que você é a rainha dos animes Adoro anime. e que o Eu pessoal gosto adora você. muito. Como é que você chegou nos animes? Teste. Você chegou a fazer tokusatsu? Sei lá, eu. Aqueles filmes japoneses, Jiraiya, aquela fase lá do começo da Alamo. É Não. quando você estava chegando na Alamo. Olha, a Alamo passou por um período que tinha muitos animes. Eu tava lá. Não, o Agora, se foi tokusatsu é antes. antes dos Não, então animes. não. Acho que não. Porque eu comecei em 95, né? É, eu acho que aí é a fase dos Mas acho que eu ainda não tokusatsu. estava na Alamo nessa fase. Eu estava começando. Porque É, para você entrar estava na começando, Alamo não é eu me assim, lembro né? de você na Não é assim, Alamo. comecei a dublar e entrei na Eu me Alamo. lembro de você da Alamo. Tenho, assim, uma vaga lembrança dos nossos papos, porque a gente tem histórias parecidas, essa coisa de Uhum. holística, de massagem, de É, terapia. A gente tinha uhum. algumas coisas em comum. E eu me lembro que a gente conversava muito ali É. na espera da Alamo ali. Eu me Oh, lembro de muitas delícia. histórias. Mas aí você chega no anime, como é que é? Então, aí fui chamada para fazer um teste de um anime, né? Cheguei lá, tava só o técnico. Aonde? Foi na Master Sound, na Liberdade ainda. Hum, Era o Afrânio, o técnico. nossa, você fez anime lá na Master Sound? Eu não me lembro de ter feito nada disso lá. Eu só fazia gente lá. Eu fui fazer o teste, falei, o que é Afrânio? Ah, sei lá, um desenho japonês aí. Falei, ai, mas do que é? Ah, não sei, olha lá. Aí, Vai lá, com toda a né? delicadeza do Que Afrânio, peculiar né? do Afrânio. Nossa, que Olha lá. saudade que eu tenho do Afrânio. Nossa, juro, tenho muita saudade. Assisti, eu falei, caraca, deixa eu ver de novo. Passa mais uma? Ah, tá bom, vamos tentar, né? Era nada mais, nada menos que a Jessie do Pokémon. Ah, você começou com Pokémon, tá certo. Não, E aí acho que eu não ficou. comecei no Pokémon. Tem uma hora que as coisas se Ah, confundem com tudo. certeza, mas com certeza, tem muita coisa. Enfim, foi lá para o Japão, o teste, eles que aprovaram, voltou, fui aprovada, comecei a dublar, né? E aí foi o boom da minha carreira de dublagem foi a Jessie do Pokémon. Quer dizer, não importa todos os trabalhos como atriz que você fez.
né? Porque Enquanto o que impactou o público, o que né? esse público, ele é um público muito especial, né? Sim. E aí eu tive, nos animes, né? Realmente eu tive sorte. Eu chamo de sorte. As pessoas dizem que sorte não existe, mas enfim. Foram chances, oportunidades. Competências, eu diria, né? Porque, afinal de contas, se você não fosse competente, você não estaria Não aqui, né? faria, né? Não teria chegado aonde você chegou no Aí mercado. teve o Cavaleiros do Zodíaco, É. que foi para Alamo. Você não entrou na Não, gota, o você entrou. anterior porque quando foi para Alamo, a Gilmara abriu mão da personagem dela, porque É ela estava verdade. dirigindo e Aham. não queria mais dublar. Mas ninguém acreditava naquela série, né? Gente, Cavaleiros do Zodíaco. Ai, que Meu coisa, Deus, eu me né? lembro do Hermes ensaiando em casa, eu ficava. Ai, não sei, pega azul! De que pega azul, menino? Você tá doido? É pega azul. Não, mãe, é pega azul! Porque eles começaram dublando no mexicano, né? No castelhano, era o idioma original. É, E aí tinha que imitar aquilo. Aos é, poucos, graças a Deus, ele chegou ele no foi pega azul. corrigindo, Ele né? chegou no porque pega azul era Pega azul horrível. é nada, nada com nada, né? E aí, como a Gilmara não foi, eu fui indicada e comecei a fazer a Marinha de Águia. Graças a Deus, né? Poxa. E como é que foi Eu- isso? ah, E quando o público começa a chegar para você? então, não, eu não Como você sabia lidar descobriu? com isso. Aham. Eu- Nós não sabíamos, ninguém ninguém, sabia. né? Eu É. não tinha ideia. O primeiro evento que eu fui de anime foi na Liberdade, Pokémon. A hora que eu cheguei lá no lugar, que eu vi aquele monte de gente fantasiado, né? Aham, Com as aham. roupas dos personagens, e tudo adulto. Não eram criancinhas, não era festa infantil. Eu olhei e falei, gente, que é isso? Que universo é esse? Né? E quando você começa a circular, fazer parte Aham. disso, você começa a entender a dimensão. Exatamente, Eu não exatamente. tinha a Eu, menor eu me lembro, o ideia. primeiro evento que teve de fã com os Cavaleiros foi num restaurante que tinha ali na Purpurina, lá Hum, embaixo, no pé da Purpurina, de frente ao posto de gasolina, hum, tinha um restaurante que a gente costumava frequentar. Ah, e aí os fãs marcaram para encontrar o elenco. O elenco saiu da Alamo e... Gente, eu me lembro de um rapaz que tava com o filho, acho, no colo, assim. Ele quase desmaiou quando viu o Hermes. Ele foi ficando branco, assim, é. ele foi... Gente, aquilo para... Gente, foi um impacto. A gente não tinha Não, não, a noção gente não tinha noção que disso, né? as pessoas eram tão É. impactadas. Esse foi o primeiro encontro do público com Uhum, os meninos. Foi impressionante. Quando houve o filme Os Cavaleiros para cinema, uhum. e a gente foi. Gente, eu me senti assim, Nicole Kidman. A gente entrou como os homens pretos, guardando. Tapete vermelho. Não, e aqueles caras protegendo. Sim. Que isso? Onde é que nós estamos? A gente não foi preparado para lidar com Não, eu isso. sou. Cara, sabe com quem é que você está aí do lado? Sou eu. Sou É muito. atriz. Você sabe que há pouco tempo eu participei de um evento do Blacon. Fui eu e o Márcio Araújo, né? Aham. E o Tirabosque. Então estava a equipe Rocket completa lá. E foi muito gratificante, muito, muito. Porque tinham muitos pais levando os filhos, Aham. e os pais eram nossos Eram fãs. fãs. E os filhos assistiam e também eram. Aham, aham. Então, assim, já faz parte de geração, né? Gerações. Exatamente, exatamente Gente, olha geracional. só. E a gente não tem ideia, né? E a gente continua não tendo Ah, eu, ideia, eu eu ainda não sei acho. lidar muito bem com isso, Eu não. acho, Não, porque é não sei tão lidar direito. grandioso, É. né? É um público tão apaixonado que você não tem. A gente se assusta mesmo, né? Porque Com para esse nós, calor, com esse né, quando a gente carinho. começou a fazer isso, é um trabalho, É, né? é apenas um Dou o meu trabalho melhor e que no eu meu estou fazendo trabalho. dentro de um estúdio sem nenhum glamour, É, é, né? é bem E isso. de repente você descobre Bom.
Uma coisa Nossa. grandiosa. Você já viajou para fora de São Paulo, para eventos fora com... Já, já. E como é que foi quando você chegou? Nossa, eu lembro quando eu fui para Fortaleza a primeira vez no. Como é que chama? Ai, gente, desculpa. Desculpa, eu não lembro o nome. Mas eu já fui 3 vezes lá no evento de Fortaleza, que é É grande. grande, é grande. Fui É. já pro Rio de Janeiro, para Brasília, fomos pro Rio Grande do Sul. Já, já. Aham, aham. E cada vez que você chega num lugar Ah, desse, cada vez é. É, é. é um endeusamento, Nossa né? Senhora. Gente, só sou eu aí. Não, mas eu acho fantástico, porque É, ah, nós, principalmente quem vem do teatro, a gente tem uma educação, eu acho, mais modesta. A gente não entrou no teatro para ir para Globo, para ser estrela. é. A gente entrou para se realizar como pessoa. E, de repente, a gente descobre que a resposta do nosso trabalho é muito maior do que... A gente jamais pensou nisso, né? Você chegou alguma Nunca. vez a sonhar com esse... Não, quero ser famosa, quero, né, glamour. Nesse De nível, jeito. né? Tanto, eu nunca busquei televisão. Aham. Sabe, não é minha praia, não me atraiu o suficiente. Cinema seria legal. Eu fiz alguns curtas-metragens só. Não Já, investi. o meu anjo da guarda está dizendo que o evento de Fortaleza é o Sana. Sana, obrigada. Isso aí, é Sana, Sana, Sana. Tá, obrigada, Sana. Conheci pessoas maravilhosas lá. É. E, então, a gente não, sei lá, Não foi não educado espera para isso, né? isso, né? Não sabe, não. Mas você sabe o que é interessante, né? Eu nunca Te investi assusta um pouco na esse. TV, assusta. Mas aí eu me lembro quando eu ia ao teatro e eu via a Paula Outram, né? Eu era assim, nossa, eu adorava o trabalho do Paula Outram, do Raul Cortez. Uhum. Quando eu vi Raul Cortez. Mas você, quando Mas assistia o teatro, não tinha essa coisa de. Ah, quando ele entrava em cena, você não gritava, né? nunca, E você chegou a pensar. Eu não sei, porque eu nunca fui tiete. Eu tinha minhas paixões, uhum. né? Admirava, mas eu nunca quis chegar perto. Era como se Uhum. fosse. Era um outro ser. Eu não sei explicar. É meio inatingível, É, né? é, é. Você sabe que uma vez estava no Rio, tinha ido participar de alguma reunião da Anade. dublagem. Da dublagem, Aham, é. Não lembro. Acho que foi na época da greve. aham. E a gente foi numa pizzaria, numa turma. De repente, quem é que entra na pizzaria? Chico Buarque. Eu falei, gente, o Chico, olha o Chico, é o Chico. Meu filho, mas é o Chico Buarque. Meu pai, se comporta. Por que que a gente tem que se comportar, né? Por que eu não podia ir lá gritar? Mas você também não iria, Não iria. provavelmente, porque a Mas gente... a gente fica assim quando vê, né? É. E é isso que esse público É, sente quando lhe vê. pois é. E é tão maior do que a gente pode calcular, né? É uma sensação muito boa, mas eu acho que gera uma responsabilidade profissional muito grande, Imensa, né? imensa. Porque assim, em momento algum eu faço meu trabalho pensando nisso. Sim, Eu claro. faço meu trabalho da melhor forma que eu posso e que eu sei fazer e envolvida com o trabalho, né? Com aquele momento, Uhum, aquela coisa. uhum, E quero que tenha um bom resultado. Mas não fico imaginando, ai, o público vai gostar, o público vai. aham. Não. E desses trabalhos de anime, que aí você... Qual que te pega mais? Como atriz? Qual que você gostou de fazer como Olha, atriz? não é porque é Jessie do Pokémon, mas a Jessie do Pokémon. Porque Aham, ela é muito descompensada, sabe?
Então ela tem piques de alegria, de tristeza, de Aham. gritos, Que exige o teu que trabalho. exige. Que legal. Que Então, assim, legal. ela deu muito trabalho para mim. Aham, aham. Mas eu acho que é a personagem. As outras, importantes, a Marinha de Águia, a May do Yu-Gi-Oh!, mas elas são mais contidas. A Jessie não é descompensada total. É mais divertida, né? É mais gostoso de se atirar, né? É. Você não sabe o que é que vai encontrar cada Nossa, dia que você vai como gravar. é que tá o humor dela hoje? Que maravilha, que coisa boa. Eu adoro essas coisas. Ah, Isabel, pensando na nossa profissão, pensando nisso que nós estamos vivendo hoje, nós hoje temos aí um desafio. Dizem que a gente tem um desafio, eu não acredito nele, não. Mas o que você pensa sobre a IA? Você acha que ela é capaz de tirar o nosso trabalho? É, eu não vejo a IA como um desafio, porque desafio, para mim, é quando você tem um oponente e você vai ter um embate com esse oponente. Uhum. A IA está muito acima do nosso conhecimento, da nossa Sim, com certeza. Nós capacidade, não sabemos o que é que ela é capaz de fazer, né? né? Uhum. Então, ela não é um oponente leal. Eu acho que, assim, a evolução é visível, É, né? não tem como reagir Não a tem como, ela, né? né? Como é que você A impede? tecnologia está chegando. A tecnologia está aí. É. E se a gente parar para analisar só um pouquinho, que os filmes de ficção Uhum. lá atrás, meio que sempre previam o que ia Eu acho acontecer. maravilhoso isso, como o homem é capaz de saber o futuro. Eu acho Não é? Os Simpsons, maravilhoso. né? Olha aí as previsões Jetsons! os Jetsons. Jetsons! Que o Então, cara falava no relógio. Lembra? é assim, me pega muito aquela coisa do inconsciente coletivo do Jung, né? A coisa tá toda Tá aí. tudo De aí, é repente alguém verdade. capta. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu acho, é Então, por isso que eu não tenho medo dela, não. eu tenho um pouquinho, porque eu lembro do 2001, uma Odisseia no Espaço, aquela inteligência artificial, É verdade. sabe? Nossa Senhora. Né? Por isso que a gente achava que não Então, ia chegar em 2000. é, é que a gente não tem ideia de como reagir e interagir com isso. A gente se Como assusta. se assusta? Por quê? Por causa do homem. É, porque eu acho que a Porque gente deve ter mais medo do homem do que da IA, né? é Do que o homem é capaz de fazer com esta tecnologia. exatamente. Né? Esse é meu medo. Uhum. É, mas eu Mas fico pensando, eu ainda acredito que o trabalho humano, a arte particularmente, precisa de um ser humano apaixonado, precisa uhum, de um ser humano vivo, precisa de sim, emoções. E que eu acho que a IA não tem isto. Mas se quando o ser humano delega a sua arte, quando ele faz de qualquer jeito, quando ele não cuida do, porque a arte é uma coisa que tem que ser cuidada com muito carinho. sim, Então, quando você diz, quando eu vou lá fazer o meu trabalho, eu faço o meu melhor, né? Então, se eu estiver sempre fazendo o meu melhor, se eu estiver colocando as minhas emoções nisso, eu não acredito que tenha IA que venha. Mas, à medida que eu vou dizendo, eu vou só fazer ali uma coisinha e já volto. Ah, então como é que foi? Ah, foi legal, eu fiz lá, dublei, ficou direitinho, ficou. Você perdeu este prazer em fazer o teu melhor? quando você vai lá e simplesmente sincroniza, né? O sync tá Exatamente. ótimo. Valeu, tá bom. Como É, valeu? Você não sentiu que eu. Aquele olhar, uhum, não cheguei naquele olhar. Se eu for jogando isso para baixo, vai sair muito mais barato a porcaria que eu estou fazendo se a IA se eu fizer. já fizer, exato.
Mas se a gente continuar fazendo o nosso melhor, com garra, com arte, com paixão, eu não Duvido acredito. que supere, sem Não é? dúvida. Não, não dá para superar a emoção humana. Exato, exato. Né? Também Então, nós acho. temos que continuar sendo emocionais, Exato, apaixonados, né? E exatamente. fazer com Eu acho que a forma tesão. de Eu acho, garantir o nosso trabalho é o tesão. é o tesão, no Exatamente, sentido amplo, exatamente, né? exatamente. É o prazer É o, intenso do que exato, você faz, né? exato. No momento que você perde esse prazer, qualquer máquina pode me substituir. E aí eu digo, se eu perdi o prazer, por que que eu estou Para que eu brigando? estou fazendo isso? Né? Você vê coisas, a gente assiste uns trabalhos, né, que Ah, estão feitos por aí, que dá uma tristeza. ai, muito Digo, por grande. que que você fez? E, inclusive, feito por gente boa, que sabe fazer melhor. Por que que faz de qualquer jeito? Por que que você se entrega para IA desse jeito, de graça? Faz isso comigo, não. Você não se sente assim Eu às lutei tanto vezes? para chegar aqui para fazer o que eu gosto, o que eu Não é? quero, com prazer, com tesão, com paixão. Aí, de repente, Você não se sente assim? ah, Quando assiste algumas coisas, sim, dá uma não tristeza. dá? Você, Dá, ai, não faz. dá. Não estraga a minha vida, o meu É, trabalho, os meus por que sonhos. que não é honesto e fala não Não quero? quero, né? Vai trabalhar de Porque aí outra pensa na conta coisa. Vai bancária, fazer outra né? coisa, vai trabalhar. Tem tanta coisa para fazer, Não né? é só querer, só buscar, só procurar que acha. Quem quer, quem procura acha. E sai do nosso pedaço. Entendeu? Deixa a gente fazer o que a gente gosta. Oh, meu Deus. Isabel, ali está o teu público aguardando uma fala tua. O que você diria para eles sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a tua história, sobre ser atriz, sobre dublar, sobre o que você quiser. Microfone aberto para Ui, você. que responsa! Olha, é, procure fazer aquilo que você gosta de verdade. Aquilo que, sabe, mexe com o teu interior. Aquilo que você é apaixonado. E faça sempre da melhor forma que você pode fazer. E que você consegue fazer. Nada é de graça. Tudo exige um preparo. As pessoas acham que vão chegar e pá, vai acontecer. Não. Tudo na vida a gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que se entregar, se dedicar. Então, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas exige dedicação, respeito e muita paixão. Acho que é isso. É isso aí, é isso aí. Muito bem, minha amiga, muito obrigada, viu? Foi Eu maravilhoso que estar com agradeço você a aqui. De oportunidade. verdade, tenho certeza que seu público, que o nosso público, adorou conhecer essa Isabel que eles não conheciam. Tenho certeza disso. E a do Brasil, Zódia, fica aqui com muita gratidão pela sua presença. De Obrigada, verdade, querida. A gente se muito. conhece há pelo menos há 30 anos, Já mas, dizia a Leopoldina. mas tá aí. Estamos aí, firmes naquilo que acreditamos. É isso aí, Não querida. é? Muito, muito obrigada pela sua presença e até a próxima.